Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder em pontos perdidos. Que papo é esse, Guilherme? Que papo é esse? Porque o Palmeiras agora se torna, para a matemática virtual, né, o novo líder do Campeonato Brasileiro por ser o time que perdeu menos pontos, já que tem um jogo a menos que o Flamengo. Porém, na pontuação, o Flamengo continua encabeçando o Campeonato Brasileiro. Só que agora o Brasileirão deu uma arrochada, né? Flamengo lidera, Cruzeiro com 1 ponto a menos, o Palmeiras logo atrás com 2 pontos a menos. O Campeonato Brasileiro ganha em muita emoção. E essa briga pelo título promete esquentar e muito. A gente vai falar também da rodada como um todo, vai analisar aí os clássicos, teve treinador caindo, teve time que respirou um pouquinho fora da zona de rebaixamento, cada vez mais distante do Z4, enfim, vamos falar sobre essa rodada maravilhosa, mas antes lembrando a você que está ligado aqui no Dois Toques, amanhã, terça-feira, a gente vai ter a nossa live às 19 horas com 2 convidados muito especiais. Vou manter, por enquanto, em sigilo, tá certo? Mas, olha, 2 convidados muito especiais. Não perca a nossa live de amanhã às 19 horas. E, é claro, você que tá ligado aqui no Dois Toques e também faz as suas compras no melhor site de compras, a Amazon. Você sabe que aqui no Dois Toques a Amazon é nossa colaboradora, parceira. E é só você clicar no link desse vídeo que você vai direto para o site da Amazon e pode realizar as suas compras, dá essa moral também para o Dois Toques, que é um afiliado da Amazon, e tem no luxo do canal preferido Dois Toques, a Casa do Futebol, de fazer as suas compras tranquilamente, tá certo? A gente também recomenda para você, Jota, o aplicativo digital, você faz transferências Pix, tudo só no WhatsApp, sem entrar em aplicativo de banco. O link da Jota também tá na descrição desse vídeo, tá certo? Gente, vamos lá. A rodada foi muito boa para Palmeiras e para Cruzeiro. O Palmeiras chegou à vice-liderança no sábado, o Cruzeiro virou o jogo sobre o Red Bull Bragantino, já está emendando a 5ª vitória seguida, o time do Cruzeiro, comandado pelo Leonardo Jardim, e aí o Cruzeiro toma a vice-liderança, vê o Flamengo mais de perto, mas quem realmente está comemorando é o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 pontos a menos na classificação. Então o Palmeiras perdeu menos pontos no Brasileiro. Ele é o líder virtual do campeonato, para a matemática, apesar de o líder factual ser o Flamengo. Então o Flamengo perdeu mais pontos no Brasileirão que o Palmeiras. O Palmeiras, se vencer o jogo a menos que tem em relação ao Flamengo, ele passa o Flamengo na classificação. Ele fica 1 ponto a mais que o Flamengo na classificação. E o Flamengo tem pecado, vou falar um pouquinho dos clássicos de ontem, né? Flamengo e Vasco, Grêmio e Inter, Santos e São Paulo. O Flamengo tem pecado muito nos clássicos. O Flamengo tem perdido muitos pontos em clássicos, mesmo jogando no Maracanã. Perdeu 2 pontos para o Botafogo, um clássico que foi 0-0 no turno. O Flamengo perdeu 4 pontos para o Vasco. 4 pontos para o Vasco. Foram 2 empates. O Flamengo no Brasileirão, tudo bem, que o Vasco não ganha desde sei lá quando. Há 10 anos que o Vasco não ganha do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas é porque a diferença entre Vasco e Flamengo está cada vez mais acentuada. E num campeonato em que o Flamengo briga pelo título, não vencer o Vasco em nenhuma partida, é muito ruim para o atual líder factual do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Palmeiras comemora, porque depende só de si para ser campeão, para ser líder. O Palmeiras depende só dele agora. E o Cruzeiro também, porque fica só 1 pontinho atrás do Flamengo. Tem jogos a mais, ok, mas o Cruzeiro tem feito a sua parte. Se o Cruzeiro tem 5 vitórias seguidas, ele está vendo o Palmeiras, por exemplo, tropeçou contra o Corinthians, o Flamengo tropeçou contra o Vasco, tropeçou contra o Grêmio. O Flamengo tem tropeçado. Tropeçou no Maracanã com o Grêmio, tropeçou no Maracanã com o Vasco, como mandante, né,
do confronto e agora vai ter que recuperar fora de casa. Contra o Juventude, o Flamengo conseguiu recuperar e agora vai ter outro jogo fora de casa para tentar tirar essa diferença, voltar a ter uma vantagem na liderança. Tudo bem que tanto Palmeiras quanto Flamengo, né, dosaram forças, não gastaram seus principais jogadores, Arrascaeta, Pedro, foram jogadores que entraram ao longo da partida, né, Samuel Lino, Luiz Araújo, foram entrando ao longo do jogo. Mas o elenco do Flamengo, ele é superior ao time do Vasco, seja o time titular, reserva, misto. Então foi um tropeço do Flamengo. Foi um tropeço do Flamengo. A gente fala em clássico, clássico não tem favorito e tal. Depende muito. Para quem está brigando pelo título, jogando com maioria no estádio, diante de um adversário que, mesmo sendo clássico, está lá na rabeira da tabela, é tropeço. É tropeço. E o Flamengo sempre tem vencido o Vasco. Normalmente o torcedor do Flamengo fala, são 6 pontos. São 6 pontos e tal. O Vasco melhorou, o Vasco agora parece estar com mais consciência das suas limitações, e essa consciência da limitação tem influenciado na maneira como o Vasco se comporta nas partidas. Lembrando a classificação contra o Botafogo, em que o Vasco recuou, buscou jogar por uma bola, tomou pressão, Léo Jardim segurou e nos pênaltis conseguiu passar. Contra o Flamengo a mesma coisa. Só saía na boa, não tinha posse de bola, recuou e tentou no contra-ataque algumas jogadas. Poderia até ter tido melhor sorte, mas a grande verdade é que o Flamengo esteve mais próximo da vitória. Bola na trave, por ter um time realmente melhor. Só que o resultado final é 1-1. Dá moral para o Vasco na próxima partida, mas na tabela os resultados, tudo bem que não foram desastrosos, né? Mas também não foram maravilhosos para o Vasco, porque o Vasco agora está colado ali, está coladinho na zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Grêmio venceu o clássico dele, o Grenal, que culminou com a demissão do Roger Machado, e o Grêmio vai com moral para o jogo a menos que vai fazer na Arena Grêmio contra o Botafogo. Então, o Grêmio vai com mais moral, venceu o seu maior rival no Beira-Rio, derrubando o treinador, gerando uma crise lá no Inter. Então o Grêmio também dá uma afastada. O Santos venceu o clássico Sansão. São Paulo também muito mexido, com a cabeça no jogo da Libertadores contra a LDU. O Flamengo também estava jogando o clássico contra o Vasco, mas também ponderando as suas forças por conta do jogo contra o Estudiantes. Da mesma forma, o Palmeiras no jogo contra o River Plate. Então, o São Paulo nessa e o Flamengo se deram mal. O São Paulo perdeu o clássico para o Santos com o gol do Guilherme. O Santos dá também uma afastada, né? O Campeonato Brasileiro é impressionante. O Santos tomou 6-0 do Vasco, jogando no Morumbi. E nesse momento o Santos está na frente do Vasco. Rodadas depois, o Santos está na frente do Vasco. E o Vasco da Gama, que vinha fazendo jogos contundentes, né, não consegue emendar sequências de vitória. O Vasco está com esse problema. São Januário tem sido um problema, não consegue vencer. Fora de casa, venceu o São Paulo e depois só venceu o Sport. O Vasco realmente precisa tirar forças, mais ainda, de onde parece não haver. Porque, beleza, vai comemorar esse empate com o Flamengo devido às circunstâncias, mas tem que vencer o próximo jogo. Não adianta você comemorar um empate num clássico e chegar no próximo jogo você não vencer. O Vasco precisa vencer. Para não ser rebaixado, o Vasco tem que fazer pelo menos 50% dos pontos restantes. Do contrário, ele será rebaixado. Ele será rebaixado. Juventude perdeu? Melhor para o Vasco, melhor para o Santos, melhor para o Inter. Quem mais perdeu? Juventude. O Vitória perdeu dentro de casa para o Fluminense. O Vitória era a grande ameaça, né, ao Vasco. Se o Vitória tivesse vencido, o Vasco entraria na zona de rebaixamento. Mas eu ainda acho que o Fortaleza, mesmo perdendo por 4-1 para o Palmeiras, é o time que pode ameaçar, dar uma respirada aí e encaminhar uma sequência no Castelão com o novo treinador. Surpresa também a vitória do Sport, né, sobre o Corinthians. E o Sport começa a sonhar, começa a fazer contas, né? De praticamente rebaixado, o Sport começa a fazer suas continhas. Puxa, se a gente conseguir emendar uma sequência de vitórias, tal, dá para sonhar. Tá. Bom, foi a sua segunda vitória apenas no Brasileirão. Mas, matematicamente, dá para sonhar. E o torcedor do Sport tem feito a sua parte na Ilha do Retiro. Tá certo? Mirassol também venceu o Juventude, voltando à quarta colocação.
Agora as atenções voltam-se para os jogos que estão faltando no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo joga contra o Grêmio, por exemplo, no meio de semana, ambos têm um jogo a menos, e vai ter Libertadores da América e Sul-Americana, e a gente também vai falar muito sobre isso aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Um grande beijo para você, até a nossa próxima edição.